Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse olho, né? Que é bem diferente aí, tem esse traço aqui mais puxadinho, né? No cantinho interno dos olhos e... apesar de aparentar ser uma técnica mais difícil de se fazer, vocês vão ver que é muito rapidinho aí da gente fazer, e eu utilizei uma técnica que é utilizando a fita justamente para nos ajudar, nos trazendo mais praticidade na hora de fazer essa técnica, tá bom? Então vamos ao tutorial. Então, meus amores, vamos lá, vamos começar então a fazer esse olho, né, bem marcante. Eu vou começar aplicando então a fita, tá? Por que eu vou colar a fita? Porque a fita vai fazer com que a gente consiga fazer com que o nosso olho consiga ficar nesse traço assim mais definido, né? Isso também é uma ótima técnica para quem tem dificuldade, né? De passar, aplicar mesmo até as sombras, né? Nos olhos, de forma com que elas não... caiam aqui pra baixo, né? Não ultrapassem tanto assim o limite aqui dos olhos. Mas eu vou utilizar essa fita aqui mesmo, que era a que eu tinha aqui em casa, tá? Aí você sempre vai cuidar pra medir, né? Mais ou menos assim no mesmo tamanho que você colou, né? Ó, colei. Não fica muito confortável, né, gente? Mas eu não me importo que fique mais grudadinho assim. Eu já tô até acostumada de tanto que eu uso, né? Na verdade, tinha até um tempo que eu não usava a fita, mas hoje eu resolvi trazer essa técnica aqui pra vocês aprenderem também, né? Porque eu penso assim, se é uma dificuldade que eu já tive, que eu tenho, por que não pode ser a mesma de vocês, né? Além de ser uma ótima forma de vocês, então, facilitarem, né, a aplicação da make, de fazer esse delineado mais puxadinho aí, né? Bom, coloquei então a fita, tá? Esse olho eu utilizei então como base essa sombrinha iluminadora líquida aqui, que é da Revlon, tá? Eu vou aplicar ela então em toda a pálpebra móvel, inclusive aqui abaixo da sobrancelha, pra gente iluminar. A sobrancelha desse olho também eu já deixei pronta pra gente não perder tanto tempo assim, não ficar um vídeo tão grande, né? Mas eu apliquei bastante, ó. Aí depois que eu apliquei ela assim com um pincelzinho, eu vou esfumar com esse meu dedinho aqui. Eu sempre gosto de fazer com esse dedinho aqui, porque eu sempre tenho menos força assim nele, e aí acaba ficando bom assim a forma como eu espalho. E aí eu vou dando só batidinhas assim, ó, em toda a minha pálpebra móvel, tá? Ó, vou batendo. Aqui, como a minha sobrancelha já tá feita, eu cuido pra não pintar em cima dela, né? E pronto, ó, gente. Agora a gente só espera secar um pouquinho essa sombrinha iluminadora, né? Líquida, pra gente conseguir, então, fazer os próximos passos. Mas vejam como ela é bonita, né? Ela é bem iluminada mesmo. Depois a gente vai trazer ela um pouquinho mais aqui pro cantinho interno do olho, tá? Bom, aí, depois que eu apliquei ela, eu gosto de passar uma sombrinha em pó, iluminadora também, pra selar, assim, pra garantir que o meu olho não vá acumular aqui na pálpebra móvel, né, aqueles cantinhos, assim, de sombra que não fica legal, né? Então, eu vou aplicar essa sombrinha iluminadora aqui, a mais clarinha, dessa minha paleta aqui de iluminadores que vocês já devem conhecer se vocês viram os meus outros vídeos, né? Eu uso bastante ela. Vou utilizar esse pincelzinho assim também, de aplicação de sombra, né? E vou aplicar ali então. Dessa vez eu não vou molhar, porque como... não vou molhar o pincel e nem a sombra, porque como ela já a gente já passou por baixo, né? Uma iluminadora líquida, não tem necessidade, tá? E eu vou aplicar só aqui abaixo da sobrancelha mesmo, e um pouquinho aqui no cantinho interno do olho, ó. Tá? Depois a gente corrige esse cantinho interno também, mas eu já vou assim, meio que tirando até as marcações, né? Que a sombra iluminadora líquida acaba deixando no olho, principalmente nesses cantinhos internos aqui, pra não ficar nada marcadinho, tá? Bom, agora eu vou começar então a criar as camadas, né, do esfumado que a gente fez. Vocês podem ver que eu primeiro criei uma camada aqui com esse tom mais terroso, né, e depois eu fui aumentando então esse efeito sombra. Então eu comecei do mais claro pro marrom mais escuro, né. E aí qual foi que eu utilizei? Olha, meus amores, eu utilizei esse tonzinho aqui, que vocês também já devem ter visto dessa minha paletinha, né?
mas ele é uma cor muito, muito coringa, né? Eu adoro utilizar e vou aplicar então com esse pincel aqui de sorinho fisiológico, tá? Só pra ficar bem mais marcadinho, assim. E vou trazer aqui, ó, com a pontinha dele, eu vou trazer então. E aí eu não me preocupo se eu for marcar bastante. Inclusive, né, essa fita durex, ela tá aí pra me ajudar com isso. Então eu posso até pintar assim por cima dela, que depois quando a gente tirar, não vai ficar borrado, não vai alterar, né, em nada assim a minha maquiagem. Pelo contrário, ela vai ficar com aquele delineado aqui, aquele corte, né, bem bonito. Vou pegar então um pouquinho mais de sombra e agora eu vou começar a aplicar bastante dela, tá? Pra deixar realmente bem marcadinho essa sombrinha aqui, pra dar bastante esse efeito de olho esfumado, né? Eu acho que o bonito desse olho é justamente isso, é deixar esse efeito bem, bem esfumado nele, né? Vocês viram que eu passei um pouquinho ali no comecinho, né? Do olho, no cantinho interno, mas eu não vim até aqui, ó. Eu tô mantendo, né? Essa corzinha mais clara ali no cantinho interno, tá? E aí aqui no comecinho eu começo a trazer um pouquinho mais pra cima da sobrancelha, mas não tanto, porque eu também quero que apareça, né, a iluminadora abaixo da sobrancelha, tá? Então eu vou utilizar essa sombrinha marrom aqui, que eu já tenho há bastante tempo, que já tá bem gasta, né? Vou molhar um pouquinho também com o sorinho fisiológico. Vou pegar um pouquinho também no mesmo pincel, tá, gente? Com a pontinha só do pincel, eu vou pegar essa sombrinha marrom e aí eu vou passar só no côncavo do olho, ó. Eu não vou passar na pálpebra móvel. Eu só vou riscar assim e vou subir, sem também ir muito ali pro cantinho interno do olho, tá? É só pra criar mais profundidade dessa sombrinha marrom no meu olho, tá? E vou esfumando, ó. Começo a esfumar. Bom, agora vocês viram, né, que inclusive parece que esse olhinho aqui, ele tá mais marrom já, né, ele não tá mais, ele perdeu, parece um pouquinho desse tom terroso aqui, né, de encontro com o iluminador abaixo da sobrancelha. Então a gente vai voltar um pouquinho, pegando a mesma corzinha que a gente passou por primeiro, só pra dar mais uma esfumadinha assim e deixar bem harmônico esse olhinho da gente, tá? Vou molhar também só um pouquinho o pincel pra conseguir deixar ele mais marcadinho, ó. E aí agora eu vou passar por cima mesmo desse marrom aí que a gente fez. Inclusive já vou aproveitar para ir esfumando, né, esses cantinhos assim que às vezes acaba ficando mal esfumado. Mas se isso ficar, principalmente depois que a gente tirar a fita, não se preocupem que a gente consegue corrigir daí, né, nos acabamentos da make, tá? E agora eu vou aplicar então a mesma sombrinha iluminadora que eu tinha passado abaixo da sobrancelha, eu vou aplicar ela aqui na minha pálpebra móvel, pra criar, só dando batidinhas assim com o pincel, tá? Só pra criar uma base e agora eu consegui aplicar, então, o meu delineado, fazer o delineado, tá? Aqui também já vou aproveitar, dou uma retocadinha, né? Aqui no cantinho interno, tá? E é isso aí. Então agora a gente vai começar a fazer o delineado, né, nos olhos. E aí eu fiz um delineado mais gatinho, mais puxadinho, porém eu quis não trazer ele tanto assim até o fim, como eu fiz com a marcação da sombra, e deixar assim um acabamento mais puxadinho pra essa área aqui dos meus olhos. No meu olho, eu confesso pra vocês que não ficou tão bonito quanto eu vejo, assim, fotos de modelos, né? Por quê? Porque tem olhos que ficam mais bonitos, né? Assim como, por exemplo, esse estilo de make, esse puxadinho aqui, vai ter olhos que nem vai dar pra fazer. Por isso que é muito interessante a gente fazer a mentoria, né? Do qual eu vou ensinar vocês a fazerem a automaquiagem, que aí vocês conseguem ver e saber também, né? Qual estilo de make vai ficar apropriada para o seu tipo de rosto, né? Aqui ficaria perfeito também a gente utilizar um lápis branco na linha da água, né? Para destacar ainda mais, valorizar ainda mais esse risquinho aqui na parte de baixo, né? Que eu fiz dos olhos. Mas como eu ando um pouquinho alérgica a lápis na linha da água, eu resolvi não passar nada, tá? Mas você pode passar aí um lápis branco, um lápis bege, até um lápis colorido se você quiser fazer uma make diferente aqui, ou então com um tom metalizado
metalizado, tipo um dourado, um cobre, pra combinar com esse efeito aqui, né? De sombra mais douradinha, assim, mais metalizada, vai ficar muito bonito também, tá bom? Bom, então vamos fazer agora esse delineado, né? Eu vou utilizar esse delineador líquido aqui, ele é da Natura, tá? Da linha Aquarela, ele é bem líquido mesmo, né? Você pode também estar fazendo com delineador em gel, mas hoje eu quero fazer com líquido porque acho que é até um pouquinho mais rápido, sabe? E o que eu vou fazer? Eu vou começar a traçar, então, esse delineado aqui. Pronto. Tracei o risquinho, né? E agora eu vou começar a subir ele. Se você acha que tá faltando produto, como eu já tô sentindo, pega mais produto aqui no pincel, limpa assim um pouquinho, bem a pontinha dele, tá? Pra você conseguir fazer a ponta. Mas vejam que eu não trouxe a ponta até aqui, porque eu deixei essa linha aqui só na parte de baixo, né? Então eu não vou puxar até o começo, eu vou fazer bem em rente aqui, ó. Mas eu não vou pintar ali o começo, tá? E agora eu vou só dar uma pinceladinha aqui no cantinho interno. Só pra não ficar sem acabamento. Aí você pode dar uma puxadinha assim no seu olho também. Pronto, olha aí, ó. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse risco ali, né? Esse cantinho aqui. Pronto, meus amores, já fiz, tá? Fiz essa parte ali. Então, agora que eu já fiz esse traço aqui, eu vou esperar secar um pouquinho, como o delineador é líquido, né? Eu tenho que aguardar secar um pouquinho pra depois tirar a fita, tá? Porque se eu tirar agora, pode acontecer de borrar. Então, aguardem aí uns 2 minutinhos antes de tirarem a fita, tá bom? Bom, então agora, meus amores, a gente vai tirar, então, né, essa fitinha. Eu venho desse cantinho e puxo, tá? Aí vocês viram que ela ficou assim um pouquinho borradinha, né? Tudo bem, isso é normal. Agora a gente vai corrigir isso utilizando um lencinho umedecido mesmo, tá? Eu vou utilizar esse aqui que eu tenho. Você pode também ir com a ajuda de um cotonete. Mas eu prefiro até o lencinho porque eu acho ele mais certeiro aqui pra eu conseguir limpar direitinho, tá? Não se preocupem, a minha dica é também que vocês inclusive comecem fazendo o olho de vocês e depois vocês passam a pele pra não dar problema na pele de vocês, né? Senão ela acaba ficando toda manchada. Mas isso agora eu vou corrigir depois com um corretivo, enfim. Eu não selei ela com pó, né? Então vai ficar fácil pra eu limpar. Pronto, feito isso então, agora eu vou fazer a parte de baixo do meu olho, tá? Então eu vou passar aqui da linha da água um pouquinho de delineador, eu vou começar a encontrar então, né, esse cantinho aqui com o cantinho inferior com o superior. E eu vou começar a fazer então um risquinho aqui abaixo. Ele não precisa ficar tão perfeito assim agora, depois a gente vai esfumar, tá? E aí aqui eu vou fazer esse risquinho aqui também, que é basicamente
a gente contorna, né? O ideal é fazer aquele risquinho ali com o pincel assim, quase limpinho de delineado, sabe? Que aí não tem erro de errar, assim. Que aí não dá tanto problema, né? De borrar, enfim. Da gente errar nossa make. Agora eu vou encontrar, então, esse cantinho de baixo com o de cima, né? Esse gatinho que a gente fez ali. Pronto, encontrei. Mesmo que não tenha ficado tão bom, agora a gente vai esfumar e vai ficar bonito, tá? E aí, pra esfumar, eu vou pegar esse meu lapisinho aqui, tá? Que eu uso pra maquiar a sobrancelha também. Vou voltar com aquela sombrinha marrom que a gente utilizou pra marcar o côncavo, né? E ela molhadinha ainda, como eu tinha molhado ela antes, né? Pra marcar o côncavo, ela ainda tá molhadinha. E aí eu vou começar a esfumar, então, por cima desse delineado que a gente fez. Pra tirar, assim, essas marcações, né? Que não ficaram, assim, tão retinhas. O bom de esfumar é isso, né? Que acaba sempre nos salvando, né? Do traço que não fica tão firme. Aqui também, ó, eu já começo a esfumar bem, né? Esse delineado aqui na parte de baixo, encontrando com o de cima. E aí eu viro um pouquinho o pincel pra conseguir pegar. Esse risquinho daqui, a gente quase não esfuma. A gente deixa ele ali pra ele ficar fininho, né? Mas como eu falei pra vocês, no meu olho ele não fica tão bonito assim, porque esse espaço aqui que eu tenho, ele é muito curtinho, ele é muito fininho. Tem que ser um olho maior, aí vai ficar ainda mais bonito. Mas como eu achei uma make super bonita de fazer, eu resolvi trazer pra gente replicar também, não é mesmo? Então agora, vocês viram que eu esfumei bem, né? E ficou até marcado demais. Pra gente quebrar um pouco agora desse marrom, a gente vai utilizar a mesma sombra que a gente utilizou pra esfumar aqui em cima, né? Que é aquele tom assim mais terroso, né? A gente vai utilizar pra esfumar aqui abaixo, tá? E aí a mesma coisa, meus amores, eu molhei o pincel e agora eu vou trazer aqui pra baixo, ó. Esfumando. Pra deixar menos marcado esse marrom e ficar bem bonito. Se vocês tiverem um lapisinho branquinho, mais clarinho, passem na linha da água de vocês, que vai ficar muito, muito lindo nessa make. Vai abrir ainda mais o olhar de vocês. Se assim já tá ficando bonito, pelo menos na minha opinião, né? Imagina com um lápis branquinho, vai realçar ainda mais, ó. Vejam como já esfumou bem, né? Agora, meus amores, viram que tá marcado ali, né? O que eu vou fazer? Eu venho de novo aqui com o lencinho, né? E vou limpar aqui um pouquinho, né? Antes da gente corrigir, então, com o corretivo, tá? E aí, agora, então, eu vou vir com o corretivo pra deixar mais marcada essa região, tá? Meu olhinho aqui já tá começando a ficar irritado, eu tô tendo bastante alergia nos olhos ultimamente, né? Eu acho que eu ando utilizando bastante maquiagem, então, mas eu queria muito fazer essa make pra vocês. Meus amores, então agora eu vou passar o corretivo. Eu botei um pouquinho aqui nessa esponjinha, viram que é muito pouquinho mesmo, né? Pra não acabar estragando a nossa make com muito produto, né? E ó, sempre dando batidinhas, tá? Não se preocupem que depois a gente vai deixar mais marcadinho, a gente vai retocar ali o delineado, tá? Mas ó, sempre dando batidinhas pra não estragar aí a pele de vocês, caso vocês já tenham feito, né? Como eu fiz. Vejam só a diferença que já fez esse corretivo, né, meus amores? Agora sim, ficou bem mais bonito, né? E aí é muito importante que a gente sele, então, agora, né? Essa make, para que não corra o risco da gente borrar, né? Esse olho aí, e a gente não fique, então, com a pele toda borrada, né? Quando vocês forem fazer uma correção assim nos olhos, sempre tem que ser com pouquíssimo produto mesmo, tá?
E aí agora então eu vou selar, passando a minha outra esponjinha que é igual a essa, porém eu só utilizo para passar o pó, com um pozinho translúcido, bem branquinho assim. Ó, estão vendo aqui na esponjinha? Vou aplicar da mesma forma como eu apliquei o corretivo, ó. Vou aplicar esse pozinho só para dar aquela selada mesmo na make, né? Ó, passar mais um pouquinho. É só para que a gente não corra o risco dela cair aqui na nossa pele, né? Agora, então, eu só vou voltar para dar um último acabamento, então, aqui com o nosso delineador. Para deixar um pouquinho mais grosso, né? Nesse cantinho aqui. E nessa linha aqui. Agora eu vou aplicar rímel em cima e embaixo dos olhos. Não vou precisar passar tantas camadas em cima assim do olho, né? Que eu vou colar o meu cílio postiço, tá? Aí pro vídeo não ficar tão grande, eu vou aplicar os cílios postiços e já volto. Se você tá achando que tá faltando alguma coisa aqui nessa make, você acertou, porque eu ainda não passei o blush e essa técnica eu vou estar gravando agora numa live que eu estarei fazendo aqui no Instagram. E se você quiser conferir, ela vai ficar gravada aqui também no YouTube e lá no meu Instagram, tá certo? Então não percam esse próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Apesar de aparentar ser um olho mais difícil de se fazer, vocês viram que não, né? Que ele é bem rapidinho, na verdade, né? Basta a gente ter mais destreza, né, pra fazer esse delineado aí. E não se preocupem, viu, se vocês não acertarem de primeiro delineado, se um ladinho não ficar tão igual quanto o outro, né? Tudo isso a gente vai aprendendo, mesmo eu que já tenho até um pouquinho mais de prática nisso, não fica tão igual assim e tá tudo bem também. Eu acho que o importante é a gente se sentir bonitas, né? E aprimorando ali as nossas técnicas dia após dia, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, dê um like aqui pra mim, deixem nos comentários abaixo também se você gostou. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!